Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estou aqui para contar mais uma linda história da Palavra de Deus. Deus fala a mim. E hoje nós vamos ouvir uma linda história através da Palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Deus fala a mim por meio da sua palavra do Espírito Santo. Deus quer falar com você. E Deus fala conosco quando nós lemos a sua palavra. Nós ficamos mais pertinho dele cada dia mais e mais. E hoje vocês vão descobrir como é importante isso para as nossas vidas. Mas antes, Tistela vai orar com vocês. Vamos todos juntos agora fechar os nossos olhos, porque a gente vai ficar mais concentrado com o Papai do Céu. Vamos juntar as nossas mãozinhas e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dia que o Senhor nos deu, muito obrigada pelo seu amor, muito obrigada pela sua palavra, Papai do Céu. Ela é muito linda, ela tem coisas maravilhosas para as nossas vidas. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigada, porque o Senhor nos deu a salvação em Jesus Cristo. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Semana passada, se você ainda não assistiu, o que você está esperando para assistir? Corre aí já no canal da Tia Estela. Assista os vídeos que tem lá, já tem toda essa série, tem 3 capítulos dessa série maravilhosa de Deus Fala a Mim, Deus quer falar com você. Você já assiste aquelas 3 histórias, assiste esse vídeo aqui. Se você ainda não é inscrito no canal da Tia Estela, você precisa se inscrever, para você poder não perder nenhuma história. E outra coisa bem legal, que agora você precisa assistir o vídeo todo para que a sua inscrição seja aceita, porque senão não vai ser aceita. Aí você ativa o sininho, você já larga um joinha aí nesse vídeo, vai, vou dar um tempo para você, larga o joinha aí, larga o joinha nesse vídeo e vamos ouvir história, porque é muito bom ouvir história, é muito bom assistir história, é muito bom sobre a palavra de Deus, é maravilhoso. E a Bíblia é algo muito especial. A minha Bíblia já está aqui comigo. Olha a minha Bíblia linda, que agora eu estou usando essa Bíblia aqui, porque ela me ensina um monte de coisa. Tem coisas maravilhosas. Olha o que ela tem aqui. Ela tem um livro sem palavras nela. Ela é ótima. E tem um versículo aqui que eu quero ler com vocês. É um versículo maravilhoso. Então hoje nós vamos fazer diferente. Você vai correr e vai pegar a sua Bíblia. Vai lá, corre, dá uma pausa nesse vídeo. Corre lá e pega a sua Bíblia, a Bíblia do papai, da mamãe, do responsável, quem tiver aí com você. Pega a Bíblia. Se você não sabe ler, chama o papai, chama papai, mamãe, titio, quem tiver aí, que for mais velho que você, o seu irmão que saiba ler, pede para trazer a Bíblia. Corre, corre, corre lá. Pega a Bíblia, senta aí e vamos ler esse versículo maravilhoso. Dá pausa aí e vai lá. Muito bem, olha só, o versículo que nós vamos ler está lá em Isaías. Isaías está no Velho Testamento. Tia Estela já explicou que a Bíblia está dividida em 2 partes. Velho Testamento, Novo Testamento. O Novo Testamento foi depois que Jesus nasceu. Tem histórias lindas, lindas, lindas. E o Velho Testamento é desde a criação até os profetas. É lindo demais, tem altas aventuras. Vocês não podem perder. O livro que nós vamos ler, o versículo que nós vamos ler está em Isaías, capítulo 40. O capítulo é aquele que é mais escuro, o grandão. E o versículo é o pequenininho, com a letrinha mais clara. Então é o capítulo 40, versículo 8. Abre aí na sua Bíblia. Se você não estiver achando, você dá pausa no vídeo, ache com calma. Lá no início de toda a Bíblia tem o nome de todos os livros da Bíblia. É o índice. Ó, tem o nome de todos os livros da Bíblia. E tem a página onde está esses livros da Bíblia. Olha aqui, ó, na minha Bíblia como vem. Você acha muito fácil assim. Quanto mais você também vai abrindo a Bíblia, vai lendo, rapidinho você vai achar na palavra de Deus. É só ler bastante a Bíblia. Então, Isaías 40, versículo 8, olha o que diz.
Veja aí, hein? É para você ler junto comigo. Achou? Vamos ler junto comigo? Vamos lá, todo mundo junto, hein? Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Olha que versículo lindo e fácil. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus, a palavra de nosso Deus permanece eternamente. O que é a palavra do nosso Deus? É a Bíblia, é o que ele deixou escrito, ele inspirou homens para escrever a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela demorou 1.600 anos, um período assim de 1.600 anos que ela foi escrita, esse período que ela demorou para ser escrita. E tudo na Bíblia é ligadinho. Tudo. Ela é como se ela tivesse sido escrita hoje, pra gente, agora, nesse momento, porque ela trata de coisas antigas, mas que você usa na modernidade, nos dias de hoje. Ela é coerente, ela é a verdade, ela nos alimenta o nosso espírito, a nossa alma. A palavra de Deus nos ajuda a ter entendimentos maravilhosos. Tem coisas que existem na lei, crianças, na nossa lei mesmo hoje, assim, ó, na nossa lei, que estão aqui, ó, você consegue achar lá nos livros do Velho Testamento, Deuteronômio tem um monte de coisa assim. São coisas que são atuais, apesar de terem sido escritas lá bem antigo. Deus usou homens para escrever a palavra dele. Na maioria das vezes, eram profetas ou mensageiros de Deus. Era sempre assim. Deus usava pessoas. As pessoas que não sabiam escrever, Deus usava elas para que elas lessem e para que outras pessoas escrevessem a palavra de Deus. Foi assim. E Deus então deu um jeito para que a palavra dele permanecesse eternamente, igual diz esse versículo aqui, ó. É por isso que ela chegou nas nossas mãos. Já pensou se tivesse sido escrita lá atrás? Igual esse profeta aqui, ó, Isaías, que é o que a gente leu agora. Escreveu lá na época de Isaías. E naquela época acabasse, não se ouvisse mais. Hoje nós não ouviríamos mais sobre a palavra de Deus, mas Deus disse que a palavra dele permaneceria eternamente. Deus usou profetas para escrever a palavra dele. E sabe mais o que é legal? Eu quero que você acompanhe agora aí nas imagens. Presta atenção, ó. A palavra de Deus inicia-se lá em Gênesis. Deus criou todas as coisas, lá no primeiro capítulo. Depois dele ter criado todas as coisas, ele criou o homem e a mulher, e ele disse que ele estava muito feliz e muito satisfeito. Fala também do pecado, de como o pecado entrou no mundo. Mas Deus trata de coisas maravilhosas. Ele fala sobre reinados, sobre lutas, sobre guerras. Ele fala sobre aventuras. Ele fala sobre coisas lindas da palavra dele. Aí ele fala sobre o nascimento de Jesus, como tudo aconteceu, como ele enviou o Salvador. Fala também da morte de Jesus. E fala também, sabe o quê? Do que a igreja ia passar, mas a igreja se manteve firme. E Deus ainda fala mais na sua palavra. Ele fala sobre a volta de Jesus, que Jesus irá voltar um dia para buscar todo o seu povo. A palavra de Deus, crianças, é maravilhosa. E hoje nós vamos aprender uma linda história através do profeta Jeremias. Volta aqui para ti, Estela, de novo. Viram que legal? A palavra de Deus está recheada de coisas. Para você aprender, você precisa ler. Hoje eu quero falar para vocês sobre algo muito importante. Deus fala a mim por meio da sua palavra e do Espírito Santo. Mas que coisa é essa, tia Estela? Você está falando de palavra de Deus, agora vem falar do Espírito Santo? Olha, deixa eu te falar.
Eles precisam estar ligadinhos para que você possa entender a palavra de Deus e saber o que Deus quer para a sua vida e saber o que Deus vai fazer com a sua vida. Você precisa se manter firme. Como eu disse, Deus usou alguns homens para escrever a palavra dele. Eram mensageiros de Deus, eram profetas. E um desses profetas foi Jeremias, o qual também escreveu várias coisas. Inclusive, Jeremias tem livro dele na Bíblia. Você pode procurar aí Jeremias, Lamentações de Jeremias. Tem muita coisa legal aí que fala sobre ele, sobre as coisas que aconteceu na época dele. E Jeremias, deixa eu contar uma coisa muito legal, uma curiosidade para vocês. Jeremias era conhecido como profeta chorão. Eu não vou te contar por que não. Se você quer saber, você precisa ler a Bíblia. Então leia o livro de Jeremias e leia também Lamentações de Jeremias. Aí você vai entender o que tia Estela está falando, tá bom? Precisa ler a Bíblia. Então, naquela época, Jeremias estava ali escrevendo a palavra de Deus, mas o homem pecava o tempo todo. O homem não queria saber de Deus e Jeremias vivia a falar e Deus falava com Jeremias. Jeremias, fala com esse povo, Jeremias. Mas o povo não queria ouvir a voz de Deus. Eles pecavam de propósito. Pecado, crianças, é tudo aquilo que deixa o coração de Deus triste. É tudo que eu falo, penso, faço ou deixo de fazer também. São coisas assim que deixam o coração de Deus triste. Quando eu falo coisas ruins, quando eu falo palavrão, quando eu falo coisas que vai denegrir a imagem de alguém, quando eu faço bullying com alguém, tudo isso deixa o coração de Deus triste. Quando eu penso mal das pessoas, quando eu penso mal de Deus, eu também estou pecando. Quando eu maquino, eu falo assim, eu vou fazer isso com essa pessoa. Eu também estou fazendo pecado, cometendo pecado. Também quando eu faço as coisas ruins, quando eu mato, quando eu roubo, quando eu pego alguma coisa que não é minha, é de alguém, vou lá e pego escondido. Isso é pecado. Quando eu bato em alguém, isso é pecado. Então nós devemos sempre estar atentos à palavra de Deus. E outra coisa muito importante, quando eu sei fazer o que é certo, o que é bom, o que é honesto, o que é justo, e eu não faço, eu também estou pecando. Eu também estou pecando. E o povo estava assim naquela época. E Jeremias vivia a falar, até que Deus falou, Jeremias, olha só, eu tenho uma mensagem para você. Eu quero que você vá lá falar com esse povo, eles estão pecando de propósito. Deus tinha uma mensagem para Jeremias, para que Jeremias fosse até o povo e falasse com o povo para que o povo parasse de pecar. O povo precisava parar de pecar. E Jeremias vivia a falar de Deus, das coisas que o povo estava fazendo, e o povo achava ruim, não gostava, não queria saber de Bíblia. Naquela época tinha um rei, mas eu quero que vocês lembrem. Se vocês não lembram, vocês voltam à história, que vocês vão ver a história do rei Josias. O rei Josias foi um menininho que começou a reinar com 8 anos. O rei Josias fez o que era bom aos olhos do Senhor. Ele deixou o coração de Deus muito alegre. Muito, porque ele amava a palavra de Deus. Uma das coisas que ele fez era que o povo deveria ler a palavra de Deus o tempo todo. Mas o filho dele, que reinou, Jeoaquim, olha que nome, Jeoaquim. Esse homem odiava a palavra de Deus. Ele vivia no pecado. Ele não queria saber. Ele era filho de Josias, mas ele não seguiu os passos do pai dele. Ele não amou a Deus como o pai dele amava. Ele não servia a Deus. Ele não se importou com a palavra de Deus. Sendo assim, o povo começou a olhar para Jeoaquim e pensou, eu também não vou seguir não. Meu rei não quer saber. E o povo novamente voltou a fazer coisas ruins. Até que Jeremias escreveu a palavra de Deus e chamou seu amigo Baruque. Eu vou mostrar para vocês aqui agora que eu trouxe dois camaradinhos aqui para a gente poder entender, tá? Então, eu trouxe aqui hoje, aqui está o rei
Jeoaquim, você está se achando, né, Jeoaquim? Quer viver no pecado, não quer saber de Deus. Está aqui, ó. Jeoaquim. Não, eu não vou deixar você falar nada. Hoje quem vai falar é Jeremias. E ele já está aqui. E também Jeremias. Jeremias era um profeta de Deus. Ele falava aquilo que era da vontade de Deus. Não é Jeremias. Jeremias está muito feliz porque está aqui. Ai, Jeremias, eu estava rindo com as crianças, Jeremias, porque você é conhecido como profeta chorão. Não é para contar seu segredo, ele não quer que conte o segredo dele. Você vai precisar ler a Bíblia para você saber. Jeremias, então, o que ele fez? Ele tinha um amigo chamado Baruque. Olá, Baruque! Olha quem está aqui. Baruque. Jeremias chamou Baruque e disse logo para Baruque: Baruque, eu preciso que você leve esse pergaminho e vá até os líderes do povo e leia para eles. Eles precisam entender, Baruque. Eles precisam, Baruque. Então, Baruque, ouvindo a voz de Jeremias, pegou o pergaminho e levou até o povo lá. O líder, os líderes, tinha os líderes lá. E no pergaminho estava escrito assim: deixe o seu mau caminho. Deus quer perdoar você. Deixe o seu mau caminho. Deus quer perdoar você. Baruque leu para eles aquele pergaminho. Os líderes então ouviram aquilo, entenderam a palavra de Deus, eles entenderam o que Deus havia falado com eles. Sabe por quê, crianças? Porque o Espírito Santo de Deus te ajuda a entender a palavra de Deus. Não falei para vocês que estava ligado? Palavra de Deus e Espírito Santo. Ele ajuda. Os líderes entenderam de tal forma a palavra de Deus que eles começaram a ficar com medo. E aí então eles falaram: nós precisamos falar isso para o rei. Jeoaquim precisa saber disso. Ele precisa saber disso. Crianças, nós precisamos ler a Bíblia. E eu tenho algumas dicas para vocês, umas dicas legais, que às vezes as pessoas falam assim: ah, eu não leio a Bíblia porque a Bíblia é muito difícil, eu não consigo entender aquelas palavras. Eu tenho um segredinho para contar para você. Primeira coisa, você precisa ter uma Bíblia. E a Bíblia hoje, você consegue achar a Bíblia no celular, no tablet, você consegue achar em Novo Testamento, esses Novos Testamentozinhos pequenininhos que os gideões entregam. Você consegue achar a Bíblia em vários lugares. Achou a Bíblia? Legal. Primeira coisa que você tem que ter: atitude. Eu vou ler a palavra de Deus. Mesmo sem entender nada, eu vou ler. Aí sabe o que você vai fazer? Quando você pegar a palavra de Deus, vou pegar minha Bíblia aqui, hein? Quando você pegar a palavra de Deus, você vai pedir ao Espírito Santo de Deus para que você venha entender o que está escrito na palavra de Deus. Você não pode deixar de ler porque você acha que não entende nada. Peça a Deus para que o Espírito Santo dele te ajude a entender. Para que o Espírito Santo dele te ajude a entender que você precisa mudar a sua vida. Aí, se você lê, aí você tem umas coisas que eu ainda estou em dúvida. Você pode procurar alguém que tenha Jesus no coração para te explicar. Eu sou uma pessoa. Se você quiser me procurar, pode me chamar. Me chama aí embaixo nos comentários que eu posso te ajudar também. A gente vai aprender junto com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Tá com dúvida? Pode chamar a Tia Estela, porque a Tia Estela o quê? Ama, cuida e conta a história. É só me chamar. E aí você precisa ler todos os dias, todos os dias. Você não precisa, não é só ler. Você precisa pensar nela, meditar todos os dias, dia e noite, dia e noite, dia e noite, porque Deus vai falar com você através dela.
Você precisa orar, pedir a Deus que mostre para você, para que você entenda. E aí você vai conseguir entender todas as coisas da Bíblia. E foi assim que aconteceu com os líderes. O Espírito foi lá e tocou neles e eles entenderam da palavra de Deus. Deus tocou profundamente no coração deles e eles entenderam. Eles pegaram então a palavra de Deus e foram até o rei Jeoaquim. Vou pegar ele aqui de novo. Jeoaquim então estava lá no seu reino quando os líderes chegaram e foram falar com ele. Olha, Jeoaquim, Deus mandou a palavra dele através de Jeremias, falando que ele queria perdoar a gente, que ele queria que a gente deixasse o mau caminho. Ah, crianças, Jeoaquim foi um rei muito mau. Ele ficou muito furioso, muito nervoso. Ele ignorou o que eles estavam falando. Ele não queria saber. Sabe o que ele fez, crianças? Ele pegou a palavra de Deus e ele rasgou a palavra de Deus. Ele cortou a palavra de Deus todinha. Não satisfeito, ele foi lá e botou fogo na palavra de Deus. Ele queria destruir, ele tinha muita raiva. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, quando nós começamos a ler, ela nos mostra coisas muito boas. Mas ela também nos mostra onde nós estamos errando. E aí nós vamos sentir um desejo muito grande de mudar, de querer fazer diferente. E Jeoaquim não queria fazer diferente, ele queria continuar no pecado. E então ele destruiu a palavra de Deus. Ele destruiu, ele não queria saber. Ele falou, eu não quero saber mais disso, desse negócio de palavra de Deus. E tá todo mundo proibido de ficar vendo a palavra de Deus. Isso não existe, eu não quero saber. Ele não parava nem para ler, para entender o que Deus queria falar com ele. Mas nós aprendemos no nosso livro de hoje, no nosso texto, que a palavra de Deus não pode ser destruída. Deus então falou com Jeremias de novo. Olha, Jeremias, você vai escrever novamente. Novamente a palavra de Deus. E eu quero lembrar com vocês o nosso versículo de hoje. Ele fala assim, Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Pode destruir, Jeoaquim, quantas você quiser, a palavra de Deus vai permanecer eternamente. Eternamente, crianças. E um lugar para nós guardarmos a palavra de Deus é o nosso coração e a nossa cabeça. E a forma com que a gente vive, testemunha, é como se fosse a própria palavra de Deus. Precisamos decorar os versículos, precisamos aprender as histórias para poder contar para as pessoas, para que a palavra de Deus permaneça para sempre. Deus sempre vai dar um jeito da palavra dele permanecer, porque é a palavra dele. Então Jeremias escreveu tudo de novo, porque a palavra de Deus, ela dura para sempre. Todos devem ler a Bíblia. Todos, sem exceção, porque é o melhor livro a se ler. É onde lá tem a história de um amor muito lindo, um amor eterno, um amor que não mediu nada, ele não pensou em absolutamente nada. Ele só pensou no amor que ele tinha no homem. E João 3,16 fala que Deus amou o mundo tanto, que ele não olhou quem era o homem. Ele sabia que era pecador. Ele olhou e falou, olha, eu vou mandar meu filho, porque eu amo você. Eu vou mandar o meu filho para morrer na cruz por você. E Jesus morreu. Lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4 fala que Jesus morreu pelos nossos pecados. Foi colocado num túmulo, mas ele ressuscitou. Ele viveu novamente para nos dar a vida eterna. Porque Deus queria mudar a história do homem. E ainda hoje Deus fala, deixa o seu mau caminho. Deus quer perdoar você. Deus quer perdoar você.
Não vamos nos esquecer disso nunca mais. Você quer receber o perdão de Jesus através da cruz dele? Através do sacrifício que ele fez na cruz? Você precisa recebê-lo como seu Salvador. Se você quer fazer isso, você vai baixar a sua cabeça agora, neste momento. Uma das formas de nós nos conectarmos com Deus não é só através da palavra de Deus, é através da oração. Então, tudo que você falar aí agora, Deus vai te ouvir. De imediato, Ele ouve. Ele vai responder segundo aquilo que é melhor para você, na época certa, no tempo certo. Mas ouvir, Ele te ouve a qualquer hora. Então, se você quer receber a Jesus como seu Salvador, abaixa a sua cabeça e diga para Ele assim: Senhor Jesus, hoje eu entendi que eu preciso ler a Tua palavra, porque ela me mostra o que é certo e o que é errado. E hoje eu aprendi que eu não posso viver errado, por isso eu te peço perdão. Eu me arrependo dos meus pecados, e arrepender significa não fazer novamente. Eu não quero pecar novamente, eu quero fazer a Tua vontade. Entra no meu coração e me ajuda a viver uma vida que agrada o Senhor. Escreve o meu nome no seu livro da vida, porque eu quero morar com o Senhor no céu. Me perdoa e me ajuda a cada dia. Em nome de Jesus eu te oro, com perdão dos meus pecados. Amém. Amém. Se você fez essa oração, saiba que hoje mesmo o seu nome já está escrito no livro da vida. Você já tem lugar garantido no céu. É a palavra de Deus que me garante isso. É ela que me garante. Ao que vencer, herdará a coroa lá no céu, um lugarzinho lá no céu junto com Jesus. Todos aqueles que receberam o sacrifício de Jesus na cruz, o Filho de Deus, foram chamados também de filhos de Deus. Tudo isso está na palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer para você hoje, que já tem Jesus no coração, e você que acabou de receber a Jesus, é que o Espírito Santo ajuda você a entender a palavra de Deus. O Espírito Santo ajuda você a entender a palavra de Deus. Para isso, você deve pedir. Então, a primeira coisa você já fez, aceitou a Jesus como Salvador. A partir deste momento, o Espírito Santo já começa a te mostrar um mundo diferente, muitas coisas. Segunda coisa, leia a palavra de Deus. Ele vai te dizer o que você tem que fazer, como que você tem que viver, como que você tem que falar, tudo isso. Ali tem aulas até de etiqueta, sabia? Tem até como você precisa se comportar diante das pessoas. Tem tudo na Bíblia. É um manual completo para o ser humano. Nós só precisamos ler, meditar dia e noite e fazer o que a palavra de Deus tem mandado a gente fazer. Se você quiser, Tistela pode te ajudar com isso. Tá bom? Muito linda a nossa história de hoje. Pena que esse rei Jeoaquim foi um rei muito ruim e não fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Ainda bem que naquela época tinha os profetas que falavam o tempo todo com o povo sobre a palavra de Deus. Então, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida e leia a palavra de Deus todos os dias, todos os dias, todos os dias. E assista bastante história também, que é a palavra de Deus. Você pode entrar no canal da Tistela aí, tem um monte de canal aí que conta a história da Bíblia. Entra, estuda bastante a palavra de Deus para você, ó, ficar fera. Combinado? Tistela vai ficando por aqui. Não se esqueça, Jesus ama você profundamente, maravilhosamente, indescritivelmente. Eu também amo muito você e desejo uma vida abençoada, uma vida cheia de luz e de amor de Deus. Que Deus possa iluminar a sua vida todos os dias, que você possa ser muito abençoado e muito abençoador. Tistela ama vocês demais, demais. Ó, meu coração para vocês. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, crianças. Tchau.